negócio que o influenciador tem que trabalhar de graça, que parece muito a agência falando, viu, faz de graça, vai ser melhor pra você e tal. Os influenciadores não vendem nada. Isso é terrível, tá, pessoal? Gostaria de saber de onde essa informação foi retirada. As empresas querem vendas. E quando você não sabe se é verdadeiro ou não? Mas a gente não chegou nesse momento. Já chegou. 30% das pessoas que estão aqui compraram seguidores. A pergunta que eu te faço é por quê? Quem é o louco em sã consciência bota dinheiro em algo que você não consegue afirmar o que vai estar acontecendo? E às vezes o cachê nem compensa. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas também vai da marca entender que aquela pessoa, ela é um produto e um produto tem um custo. E eu faço uma afirmação de que a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano nunca. Que a IA, ela pode até tomar o nosso lugar, mas ele vai voltar pra gente. Vamos lá, eu sou Maria Priscila, sou da Mapa 360, da plataforma Mundo Mapping, eu contrato influenciadores. A minha afirmação é a seguinte, todo mundo já comprou seguidores e likes. Eu acho errado, né? Mas isso foi, eu era muito inocente. Eu queria fazer sucesso na internet, minha amiga. Aí comprei, na verdade uma agência comprou pra mim. Isso é terrível, tá, pessoal? Mas isso foi bem no começo, né? E realmente, galera, o engajamento cai pra zero, assim, tipo... É terrível, é terrível. Não faça isso, tá? Não comprem seguidores. Comprem comida. Sensacional. Bora pro próximo. Bora. Vamos lá. Muito pesado você falar, né, que todo mundo já comprou seguidor. Sendo que a gente se dedica, a gente estuda. Pensando nisso, se você vê um futuro na internet, não faz sentido você querer comprar seguidor, sendo que você não vai ter um retorno ali, você vai continuar falando sozinho. Então, creio que, assim, hoje em dia, a mente de todo mundo que quer ser influenciador não quer ficar falando sozinho, até porque isso é desgastante e não leva a futuro algum. Então, assim, eu vejo muita gente se dedicando, participando de network. Hoje em dia, a gente tem muita oportunidade de network, ainda mais aqui em São Paulo. Então, não vejo isso que todo mundo já comprou seguidor. Essa frase que eu vou dizer aqui não está a debate, mas se alguém quiser depois conflitar, tá? Todo influenciador possui um grande ego. E o ser humano, ele quer ser reconhecido. E a primeira etapa do reconhecimento, ele vem através de uma forma numérica. Vocês sabem o que é taxa de credibilidade, pessoal? Explicando, taxa de credibilidade é quando a gente consegue puxar quantos por cento das pessoas que te seguem realmente são reais, porque também existe pessoas que acabam virando fantasmas no teu perfil, tanto é que o Instagram volta e meia vai lá e tira um monte de gente, a gente acorda com tanto xisme, né? No Instagram tem de você limpar, então dá até aquele ruim, você acordou com X menos seguidores, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, o que eu postei que atacou as pessoas, né? Então, é muito complexo, qualquer pessoa, diferente de um médico, diferente de qualquer outra profissão que você tem que ter um registro, o influenciador, eu acordei de manhã, uma pessoa que estava dentro de um avião, que não deixou uma criança sentar, acordou com 3 milhões de seguidores. Largou o emprego e foi tentar viver disso. Sim. Então, isso é muito louco, tá? Mentira, chega primeiro. A regra não é? A questão do... Todo mundo já comprou seguidores e a questão do ego. Eu acredito sim que realmente, poxa, eu preciso ter mais seguidores. É uma ânsia de ter mais seguidores. Não só para o ego, porque eu acredito que tem sim essa porcentagem do ego, sim. Poxa, se eu quero me titular influenciador digital, criador de conteúdo, que credibilidade eu tô passando com 50, com 1000 seguidores, né? E no meu caso, eu nunca comprei seguidor, até porque eu nunca nem soube como é que faz isso. Mas, graças a Deus. Mas o que me pegava muito era que ele participava de sorteios. Se eu patrocinar o sorteio, eu vou ganhar bastante seguidor. Consequentemente, vai crescer o meu número e eu vou conseguir trabalho. Então, quando eu comecei... Vai sujar a sua base e a taxa de engajamento vai embora. Totalmente, totalmente. Porque aquele número de seguidores que chega, em pouquíssimo tempo, ele sai... Ele vai embora. E você cai num shadowban, sei lá, que subsolo do fundo do poço você vai, que pra você voltar dali é terrível. Falar com você agora, eu gostaria de pedir ajuda de quem tá aqui. Eu quero muita sinceridade. Quem aqui já comprou o seguidor? Levante a mão, por favor. Tá. Então, acho que isso responde muito bem
essa sua afirmação. Não, isso não responde. Por quê? Porque as pessoas não contam. Então, pedir Parabéns pela sinceridade. Foi ó. Tá? Mas aqui a gente tem uma grande média. Então, eu te digo que 30% das pessoas que estão aqui compraram seguidores. Você garante? Garanto pelas plataformas que puxaram as informações. Seguinte, na minha opinião, que influenciador no começo precisa trabalhar de graça. Para você influenciar alguém, você tem que ter alguém que te ouve, que te entende, que concorda contigo, que vê você usando algo, falando bem de algo e confia na tua opinião. Então, esse negócio que o influenciador tem que trabalhar de graça, para mim é uma balela e parece muito a agência falando, viu, faz de graça, vai ser melhor para você e tal. Parece um golpe. Porque assim, se a marca veio atrás de você, é porque ela acha que você influencia. Sempre a gente fala influenciador, acho de uma forma positiva, né? Porque tem muita gente que fala influenciar de forma negativa. Não, se eu falo bem desta água, o meu público fala, não, eu gosto do Lucas. O Lucas sempre falou bem do produto, então eu vou comprar ou vou testar aquela água. Então, para mim, isso parece uma balela de agência, dando uma desculpa, porque assim, não sou eu que estou indo atrás de você, é você que está vindo atrás do meu público, né? Então, a partir do momento que você deixa de ser criador e vira influencer, você tem um know-how, você tem um produto para mostrar. O pessoal gosta muito de falar que o influenciador é o produto. Eu entendo 100% isso, mas acho que o produto é o teu público. Você está mostrando que você tem um nicho e o seu produto é o seu nicho. Isso falando na questão influenciador, criador com a agência. Então, para mim, é por isso que eu acho que a partir do momento que a agência for atrás de mim, é porque eu já estou influenciando e eu preciso cobrar por isso. Nem sempre, né? Nem sempre. Primeiro porque existe um trabalho de hunter muito grande das empresas, das agências, de forma geral, tá? E aí eu posso falar como agência que procura, assim, talentos para contratar para as marcas. Eu não agencio perfis, nunca agenciei perfis. A gente contrata talentos. E a gente descobre nesse interim muita coisa interessante, muitas pessoas que têm um trabalho muito legal, mas que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo ainda. Tem muita agência sacana no mercado, concordo com você, tá? Assim como tem muita agência também buscando ajudar. E no caso, tem muitas vezes que a gente chega em perfis, como eu acabei de te falar, que a pessoa está fazendo um trabalho legal, que ele está construindo algo muito bacana, uma narrativa com propósito, com nicho, com foco, mas ele está completamente perdido. Ele não tem um assessor, ou ele não sabe nem que o produto dele tem valor. E aí, nesse caso, eu vou defender, obviamente, o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que o produto não é o teu público, o produto é você. Tá? O teu público é as pessoas que estão validando aquilo que você está dizendo. São as pessoas que dão credibilidade para a tua audiência. E isso é extremamente importante. Por isso que, na minha opinião, você é o produto. Trazendo aqui algumas informações só para você ter uma ideia. Na Mundo Mapping, nós temos 16 mil influenciadores que se cadastraram na plataforma para estar ali. Desses 16 mil, apenas 15% possui CNPJ. E isso é tão ruim, por quê? Porque quem não possui CNPJ está dependendo de uma agência que muitas vezes vai estar abocanhando uma fatia muito grande da remuneração de vocês. Eu não sou contra as agências, tá? Não sou contra, longe disso. Só que eu já vi agência cobrando 60% daquilo que é vendido em nome do influenciador. Então, eu acredito muito no processo do equilíbrio, no processo da profissionalização. E é claro que, às vezes, para você chegar e para você conseguir conquistar e trilhar alguma coisa, sim, vai ter uma agência batendo na tua porta e mandando, como eu gostei do exemplo. Às vezes nem a agência, pode ser justamente o próprio produtor, né? Mandando um bolo ou mandando alguma outra coisa que a pessoa se identifique. Nossa, ele usa boné, os bonés dele são super legais. Sou alguém que está começando e eu acho que tem match. Eu vou mandar um recebido para ele, vai que ele gosta disso. Então, esse também seria um ponto, tá? Está sempre abertos aos recebidos, porque recebidos muitas vezes pode mudar de um recebido para um contrato. Sim.
mas o recebido já não é trabalhar de graça. O ponto de vista do até onde é um presente e até onde não é. Eu vou dar um exemplo. O recebido na nossa plataforma é um presente. É uma das coisas que a gente deixa mais claro para quando eles contratam os serviços. O recebido não tem contrato. O recebido você vai mandar um presente. Não tem obrigatoriedade nenhum do influenciador postar. Se a pessoa testou, gostou e ela quiser fazer um agrado para você, tudo certo. De forma mais orgânica. Assim. Exato. Da mesma forma que tem gente que recebe ou recebido, não se identifica, agradece e vida que segue. Em relação às marcas que oferecem comissionamento das vendas para o influenciador, ele está trabalhando de graça ou não na sua percepção? Ou se ele recebe pelo menos o produto e aí ele vai comissionar em cima das vendas, porque eu acredito que influenciador não é vendedor, né? A gente trabalha para criar um conteúdo que vai chamar a atenção do público e óbvio que a gente fica muito feliz, né, quando tem vendas, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Quando as pessoas chegam, as empresas chegam para mim pedindo, eu quero um influenciador, mas eu quero pagar por comissão. Aí eu falo, então você não quer um influenciador. Você quer um programa de afiliados e aí você pode pegar qualquer pessoa dentro de um grande programa de afiliados. Agora, se você estiver disposto a investir dentro de um modelo híbrido, eu acredito, desde que esse produto seja permutável, seja interessante para as pessoas estar permutando. Então, eu acredito muito dentro do modelo híbrido e sim, acho que o comissionamento pode ser um grande fator de geração de riqueza e de venda pro influenciador. Então, hoje, em receber um produto, se você chegar uma empresa para você e te disser, você está começando, eu vou te presentear com esse produto, mas você também quer um código, você também quer alguma coisa para poder acompanhar e você vai ser remunerada por isso? É óbvio, não tem por que você não tá pegando isso e tá fazendo, Sim. Tá? Até pela questão dos seguidores, que é benéfico para eles. Existem empresas que precisam entender que o produto dela tem que ser muito bom para você colocar numa vitrine de afiliados e você queira pegar aquilo. Sim. Né? O problema é que também existe um outro lado de que todo mundo acha que o seu filho é o mais bonito. É o mais interessante. Então, o cara, quando ele vem dizendo, eu quero contratar um influenciador, mas eu quero pagar por comissão, a gente já deixou de vender muito por conta disso. Por defender vocês e dizer, cara, desculpa, não vai funcionar esse processo se você acha que, eu tenho um livro, eu quero vender um livro, vai apenas pela comissão. Poxa, oferece pelo menos para enviar o livro para esse influenciador, para ver se ele concorda com o que está escrito ali, etc. Então, eu entendo o seguinte, eu entendo que o influenciador está começando, se está começando, ele não tem engajamento suficiente, ele não tem seguidores o suficiente, então eu acho que ele tem que aceitar me divulgar e não me cobrar, porque é bom para ele. É bom para ele que outras pessoas vejam que ele está divulgando, que ele está trabalhando e, consequentemente, ele vai ter mais empresas e mais pessoas procurando por ele. Acontece que muitas pessoas começam a trabalhar com a internet, de forma geral, e não deixou de ser trabalho só porque ela acabou de começar. Né? Então, poxa, se eu estou divulgando para você essa água, é importante para você que eu divulgue para minha audiência. Tem só 10 pessoas, mas são 10 pessoas que eu estou tentando convencer a gostar do seu produto, eu estou trabalhando, sabe? Então, eu acho que a grande questão é essa. Se é no início, se não é, não deixa de ser trabalho. E se é trabalho, você merece ser remunerado. Bom, eu entendo o seguinte, quando a gente está falando principalmente do começo. Tá? Independente de você entender como um trabalho, e sim, você está disponibilizando um tempo, ainda mais as mulheres, se existem custos, né? A gente sabe, uma mulher quando vai fazer um material, dependendo para a marca, você vai ter custo de cabelo, de make, também, de videomaker. Isso quando a gente está falando de uma profissional que acaba usando esse tipo de estrutura para poder criar os seus materiais. Perfeito, tá? Só que a gente está falando principalmente de pessoas que precisam criar portfólio. E quando eu digo que no começo nós precisamos trabalhar de graça, gente, eu estou falando nós porque eu me coloco muito no lugar de vocês, tá? Eu trabalho por vocês. A gente precisa de case. Então, eu não estou falando que você tem que ficar eternamente, mas existe um momento que você está começando e você pode se desenvolver e fazer um planejamento da sua carreira até quando você irá produzir e investir
em cima daquilo ali, porque sim, você vai precisar de cases para poder chegar em outras marcas. Então, esse é o meu ponto de vista. 90% dos influenciadores não vendem nada. Eu não estou aqui majoritariamente sobre produzir conteúdo e ganhar dinheiro com isso. É óbvio que eu quero muito que isso aconteça, né? E eu acredito que o criador de conteúdo não tem como função vender. Ele tem como sancionar problemas, soluções, trazer bem-estar para as pessoas que ele segue, enfim, para as pessoas que seguem ele, no caso, influenciar de maneira positiva. E é até uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, que muitas das marcas se preocupam sobre os resultados, né? Quanto que você vendeu sobre o seu link de indicação? Quantas pessoas utilizaram o seu cupom? Mas quantas pessoas foram impactadas para talvez comprar, consumir futuramente. Até porque eu não acredito nessa coisa da sociedade do consumo. Apesar de eu vender, né? Minha imagem vende, o que eu uso vende, o que eu estou vestindo vende, as minhas joias vendem, mas eu não acredito que eu estou aqui como pessoa representativa ali de uma venda final, de uma venda casada. Não é isso que eu acredito. Então, acho que a função do influenciador e do criador de conteúdo é proporcionar momentos em que você se identifique com uma marca, com um projeto, com um produto. Porque se no final das contas a minha função fosse vender, eu trabalharia em loja, nada contra lojistas, meu marido é uma pessoa que trabalha em lojas, mas eu acredito que aqui a gente não tem que ter uma cobrança direta sobre a venda. Eu já recebi feedbacks de marcas que falaram, olha, você performou super bem, as pessoas procuraram a marca, mas sei lá, acho que 3% das pessoas que foram impactadas da sua linha de links disparados consumiram da loja. Aí é um problema que você precisa solucionar internamente com o brand da marca. Por que que o meu público não consumiu? Ele não consumiu porque ele não quer gastar com isso, porque ele não quer investir, porque ele não se identifica. Tem uma ramificação ali dos 4 P's para você entender dentro de praça, produto, promoção e entrega, por que você não vendeu. Isso não é 100% direcionado ao influenciador. Eu acredito nisso, no caso, né? Então, tá certo. Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que você quer ouvir primeiro? As duas, que eu sou Yang. Então tá. A má notícia é que esse tipo de pensamento é de 10 anos atrás. Então, eu parei há 10 anos. Influenciador. Não estou que prosperando. Influenciador que acha. Bom, depende. Depende do teu propósito com o teu canal. Se o teu propósito com o teu canal for 100% entretenimento, tá tudo ótimo. As pessoas vão continuar te seguindo, as pessoas vão continuar interagindo com você pelo entretenimento e tá tudo certo. Agora, se você quer prosperar financeiramente com esse canal, você tem que saber que de cada 10 empresas, 11 passa a mão no telefone e fala, eu quero um influenciador que venda. E hoje, tudo é metrificado. Os seus dados, Nossa, eu tenho aqui o engajamento e a taxa de credibilidade de seguidores de todas as pessoas, entre outras informações. Esses são os dados básicos de que qualquer empresa média para grande vai estar pedindo para poder verificar. Porque às vezes, num primeiro momento, você está pensando especificamente num produto de varejo, mas às vezes você tem um desejo por alguma outra coisa e você também vai atrás da marca. Não vamos longe. Vamos dizer que você goste do show ou de um grande festival e que você gostaria de estar como convidado naquele ambiente ou ter uma situação de destaque. Você vai ser analisada pelos seus números e pelos seus dados. E pela sua entrega, sim, que você vai realizar. Então, quando eu digo isso, que está há 10 anos atrás, não é referente à sua idade, até porque você é bem novinha. Eu me digo em referência ao movimento que o mercado está fazendo. Eu vou trazer outro dado assustador para vocês, tá, pessoal? Eu acabei de vir do CMO Summit, que é o maior evento da América Latina, diretores, gerentes, da turma do marketing, de quem contrata vocês, tá? Das 100 empresas que estavam ali expondo, 80% eram empresas de tecnologia, inteligência artificial e uma série de outras coisas. Eu fui lá porque eu queria saber como é que estava o mercado de influência. Me assustou, porque não tinha uma empresa de plataforma de influenciadores. Nenhuma. Nem as pequenas, nem as grandes, nem as gigantes. 0. E haviam 5 empresas de marketing de afiliação voltado a influenciadores. Mostra o quê? As empresas querem vendas.
tá? E essa é a realidade que a gente tem no momento. Então, As empresas, um rebate que eu trago aqui para você, como os dois lados, né? Você está no lado empresa e também no lado lidando com os influenciadores. Se as empresas buscam vendas, por que eles buscam os influenciadores que comunicam com a comunidade e nem sempre geram lucro? Porque assim, eu sou fiel ao meu público é fiel a mim, ele entende a minha racionalidade, o meu dia a dia. Às vezes as pessoas me acompanham pela minha vivência. Eu tenho criadores de conteúdo que eu acompanho que estão sempre ali fomentando a monetização de produtos e outras que falam muito mais sobre lifestyle, que falam sobre a vida própria e aí indiretamente elas linkam os produtos do dia a dia com a sua comunicação. Sempre precisa. porque às vezes eu quero o seu conteúdo, eu não quero a sua venda. Então bora passar a cadeira. O principal tá em não entender o público, porque quando você cria um conteúdo que ele é voltado mais para moda ou para qualquer nicho que seja, mas você nunca vendeu nada, de repente uma marca vem te fazendo uma proposta onde você nunca converteu nenhuma venda, você não entende se o público é classe A, classe B, classe C, que tipo de pessoa você tá ali que te segue. E você acaba postando, acaba sendo frustrante, porque você fala, caraca, não converti, não tive cliques. Mas eu te conheço vários criadores de conteúdo que eles começam fazendo esse tipo de vendas nas redes sociais, eles entram na internet fazendo vídeos de casa, vendendo produtos, coisas do tipo. Provador também é uma. E acaba que esse público, ele engaja nesse influenciador já sabendo que ali vai ser um lugar de entrega, um lugar de influência, uma dica para comprar algum produto e sabe que muitas marcas vão procurar esse influenciador sabendo que ele tem esse poder de vendas. Então, sim, eu concordo que muitos não convertem, mas eu também concordo que essa falta de conversão é porque não entende o público que tem. Tem muito a ver também com o conteúdo que aquela pessoa produz, como ela produz e de repente ela se coloca numa posição de querer vender algo e as pessoas não estão acostumadas com aquilo que ela está trazendo. É educar o público, né? Dizem muito no mercado de Economy Creator, fala muito sobre isso, né? Sobre você educar o seu público para comprar. E assim, quando você educa, eles passam a converter de você. É isso aí, que bom que você acredita nisso, porque é isso que as marcas querem. E aí, eu entendi da sua afirmação que você partiu de um pressuposto de que a jornada de cliente, hoje em dia, principalmente na internet, é a mesma dos mesmos 10 anos atrás que você falou. E eu faço faculdade, né, de administração e tem muito marketing envolvido, e o que eu estudo hoje em dia é que, pelo contrário, a jornada de cliente, ela não é mais linear e mesmo que o influenciador ele não venda agora, nesse exato momento, ele vai vender posteriormente. Então, porque a jornada de cliente não funciona mais como aquele funil. Então, dizer que os influenciadores não vendem, eu discordo, porque ele pode não vender nesse exato momento, mas depois, quando ele vier posteriormente com aquele conteúdo de forma orgânica, ele vai vender. Primeiro ponto, tá? No meu ponto de vista, internet é canal. Então, por mais que existam atualizações dentro do processo do marketing e funis, perfis e etc., a internet ainda é um canal. Toda empresa que faz seu planejamento de mídia, de trabalho anual, ele vai pegar determinadas fatias e fazer a sua divisão onde eu irei investir esse dinheiro, porque o dinheiro não é infinito, esse dinheiro ele é finito. Então, o que ocorre? Eu decido que eu vou investir tantos por cento no tráfego pago, tantos por cento no Google, tantos por cento XYZ, outros caminhos. E 95% das empresas que investem hoje em marketing de influência estão querendo retorno, estão querendo venda. Essa consequência pode ocorrer através de um processo orgânico que com os anos ou com o tempo isso pode surgir, tá? Mas quando a gente olha para o mercado real, para o que está acontecendo no chão de fábrica, vamos dizer assim, daquele cara que tem 1.000, 2.000, 3.000 reais, as pequenas e as médias empresas, para investir no influenciador, ele tá, sabe o que ele está fazendo? Ele está tirando a grana que ele bota em tráfego e colocando no influenciador. Ele não tem grana para os dois canais, ele tem que escolher. E aí o que ocorre? Quando ele escolhe e ele faz isso, e nem o lead foi gerado pelo influenciador, ele fica em pânico. Porque pelo menos dentro do tráfego pago, o lead pode ser ruim, pode ser o que for, mas o telefone dele tocou, o WhatsApp dele tocou. Quando a gente está falando do marketing de influência, isso não é uma ciência exata, acaba não ocorrendo isso. Então tá, a gente precisa vender. Mas quem disse... Posso pegar as água? Claro. Quem disse que vender é pegar e falar, ó, gente, comprem esse produto.
Eu acredito que não é sobre isso. Então, eu como influenciadora, eu preciso ter a inteligência de eles estão me oferecendo esse produto. Faz sentido na minha vida? Eu vou mostrar um sabonete, mas eu uso. Então, vender não é você pegar e mostrar, é você criar o seu conteúdo e acaba que de uma forma natural você mostra e fala, gente, usei isso daqui. Então, quando a gente fala sobre venda e que influenciador não vende, eu concordo e discordo. Por quê? A marca, qual é o interesse da marca? O que ela quer? O que ela precisa? Ela quer uma vitrine? Alguém que pegue um rostinho bonito e faça assim? Depende da campanha. Umas Depende são da awareness campanha. e outras são vendas, conversão. Então, quando a gente fala sobre produto, voltando um pouquinho que você falou, né, que a gente é o produto, eu concordo que nós somos o produto, porque esse é o nosso trabalho. Se você vai numa entrevista de emprego e a pessoa pergunta a sua pretensão salarial, ela não quer saber se você quer ganhar 3 mil, se você se valoriza, se você quer ganhar R$900, se você aceita qualquer coisa. Ela quer saber quanto menos ela pode te pagar. E aí a gente, como influenciador, quer cobrar um posicionamento do mercado que a gente não se dá o valor. Então, quando chega algo pra gente, olha, você vai vender isso. Como é que eu me posiciono perante a marca? Como é que a marca se posiciona perante? Qual é o interesse da campanha? Então, eu acho que as coisas não dão muito certo, o dado é muito discrepante, porque não tem essa conversa. O mercado, ele não está se comportando como mercado. Mas você acredita, então, que a gente teria que ter uma tabela de precificação? Não. Eu acho que não é sobre quantidade de valor. É sobre reconhecimento. Quando uma marca vai entrar em contato com a gente, tá, beleza, não vai ter cachê. Mas eu vou te dar uma oportunidade, beleza. Vai de você entender que, eu vou ter uma oportunidade. Mas também vai da marca entender que aquela pessoa, ela é um produto e um produto tem um custo. Pra gente estar aqui hoje, tem um custo. Com certeza. Então, eu acredito que essa falta de conversa acaba discrepando muito no mercado, porque nós somos o produto. Então, a gente se vende. Então, na sua opinião, teria que ter essa organização que precisa, esse profissionalismo que precisa ter, ela não é algo inerente apenas aos influenciadores. Sim, eu acho que... As marcas também precisam se organizar e se profissionalizar dentro do processo de contratação. Ainda mais por ser um mercado que dá oportunidade para todo mundo, mas tem muita gente querendo ser profissional e agindo como amador, tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem. Eu gostaria de saber de onde essa informação foi retirada. Do quê? Que 90% dos influenciadores não vendem nada. Olha, eu vou te dizer do nosso banco de dados. Mas é do banco de dados do Mundo Mapping só. Sim, é uma grande amostragem. Se você parar para pensar que eu tenho 16 mil influenciadores, um programa de afiliados de influenciadores, e de cada 10 empresas que contratam influenciadores, o feedback que nós temos dessas empresas é que ele não converteu em nada, essa é a realidade. E qual é o prazo que eles utilizam para fazer essa conversão? Porque assim, tem muitas empresas que nos contratos já querem a venda imediata. Só que uma pessoa, quando o seguidor, ele vê, muitas vezes ele não adquire o produto naquele momento, mas ele vê em um momento posterior, ele acaba adquirindo. Isso acontece muitas vezes também. Depende do perfil da campanha. Tem campanha que é mais imediata, tem campanha que é mais longa. Os links traqueáveis estão aí, só que existe muita coisa que a gente acaba pegando no meio do caminho, é que realmente os números não são reais. E essa vai ser uma minha próxima, exatamente nisso que eu queria chegar. Minha próxima fala. E também tem aí a questão que, além de tudo, muitas vezes o influenciador acaba vendendo posteriormente, né? E a marca muitas vezes também abandona a campanha. Eu vejo muitas marcas que, assim, contratam o influenciador e depois nem volta pra olhar, não volta pra dar feedback. Tem muita empresa aí que não tem a mínima ideia do que ela tá fazendo. Ela não tem uma estratégia, ela não sabe ela acha que escolher influenciador é fazer unidunité,
qual que é o mais bonito, ou qual nananã, não acha que só taxa de engajamento é algo que tem que ser relevante. Então, da mesma forma que que eu tenho críticas ao trabalho que a gente executa no dia a dia, no que tange aos influenciadores, eu tenho também várias críticas às marcas e às empresas, porque eles também não sabem o que eles estão fazendo, em sua maioria. Mais longe, então. Tem muita marca contratando por número de seguidores. E não por outras questões. Tem. Nós, por exemplo, temos clientes que só ativam influenciadores acima de 100 mil seguidores. Olá, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bom? Além de eu trabalhar como influenciadora, eu quis abrir uma empresa que direciona também influenciadores com marcas, acho que mais ou menos. Você faz agenciamento? Isso, tipo isso. Tá. E um dos pontos que eu escutei muito aqui é sobre isso do influenciador ser o produto e ele ter que vender algo. Eu não acredito que o influenciador tenha que ser um vendedor. Eu acho que quando uma marca vai contratar, ela não tem que contratar um influenciador pensando que é isso que eles falaram, né? Pegar uma garrafinha de água, olha, isso aqui, legal. Quando não tem nada a ver, às vezes, com o nicho que ele trabalha. Então, acho que tem os dois lados. Tanto esse de... Eu acho que dava para colocar influenciadores como influenciadores e vendedores como vendedores. Não engessar as pessoas para elas se sentirem desconfortáveis e desvalorizadas. Mas eu volto a te dizer qual é o propósito do teu conteúdo. Se o teu propósito do teu conteúdo é entreter, tudo bem. Se você tem o propósito de fazer, além de conteúdo, se remunerar com isso, você vai ter que dar retorno para a marca que está investindo ali. Eu acho que é pelo meu entretenimento que às vezes a marca me olha e quer vender o produto comigo. Mas aí ela está pegando por branding. Ela está fazendo awareness. E sim, as campanhas precisam ter estratégias. Você pode ter, sim, um squad montado para awareness e você pode ter um squad voltado para tráfego, no caso, para gerar conversão. Eu acredito que o influenciador pode fazer o papel de awareness, por exemplo, de ficar mostrando o produto, mostra um outro dia na rotina. Eu vou viajar, vou levar na minha bolsa. Hoje eu vim para o trabalho e eu trouxe comigo. Tenta encaixar na sua rotina para mostrar o quanto é útil. E quanto mais você vê, mais desejo de comprar você vai ter. Só que aí entra o que alguma outra pessoa falou do briefing ser completamente engessado. É 2 stories no dia que colocar, é um Reels dessa forma, é um TikTok assim. A gente não tem a liberdade, a gente não recebe para conseguir mostrar isso na nossa rotina mais vezes. Então fica muito complicado. Então eu acredito que o nosso papel realmente não é vender, ele é gerar desejo. E, consequentemente, como consequência, a gente gera uma venda. Mas aí a venda não é nossa responsabilidade. O objetivo é gerar desejo, com certeza. A publicidade existe justamente para isso, tá? Só que não é só isso. Só o desejo não vai fechar a conta do processo. Mas você concorda comigo que a forma como a gente recebe as campanhas limita muito a gente em conseguir fazer uma venda? Faz parte, às vezes, e isso a gente faz muito no nosso dia a dia, eu já fechei a porta, e aí, gente, eu tô falando, tá? Sou fundadora de uma empresa que tem 24 anos, estamos entre as 20 maiores do Brasil em comunicação. A Mundo Mapping é uma startup da minha empresa. Durante a minha trajetória inteira, teve momentos que eu tive que dizer não, mesmo precisando da grana, mesmo querendo a grana, mas por conta do meu posicionamento, por aquilo que eu acredito. Porque a gente não pode sair se vendendo por qualquer coisa, vamos dizer assim, e muito mais indo contra. Fulano, eu acredito nisso, você está me pedindo isso, eu acredito numa entrega maior. Vamos fazer um teste? Porque eu acredito no meu público, tal. Eu acho muito difícil a marca que não queira entrar junto se você propor dessa forma. Sim, mas aqui falando com você, que é dona, que conhece de tudo, às vezes é muito difícil a gente ter o contato diretamente com a marca, sempre tem alguém intermediando. Tem bastante goiaba no meio do caminho. Segue regras de alguém que está acima dela, então acaba sendo muito difícil. Mas eu gosto da ideia de debater, de falar dessa forma. Sugerir! Melhor. Eu gosto, eu já fiz isso com um produto, que eu mostrei várias vezes e eu mostrei cada vez de uma forma. Mas o que você propôs, eu acredito, mas não tem como a gente fazer, é muito difícil a gente conseguir de fato falar para a marca, principalmente porque a campanha
tem que ser feito em uma semana. Eu vou Tem que continuar praticar. incentivando vocês a negociarem, a conversarem. Gente, na minha opinião, lifestyle, estilo de vida, é o mal do século. Todo mundo acha que a sua vida é relevante. Meu nicho é moda. Então, eu vou me especializar em moda, vou ter autoridade para ser uma influenciadora em moda. E o lifestyle, gente, é consequência. Eu falo muito de conteúdo de moda, sou embaixadora de um shopping na Baixada Santista, do maior lá. Só que o lifestyle é o que gera mais engajamento. É eu mostrar meu dia a dia, mostrar meu relacionamento, mostrar o restaurante que eu vou. Então, eu escolhi meu nicho é moda e beleza para nível AAA. Então, me especializei nisso. Já disse não para várias marcas que não tinham a ver com o meu perfil. Tinha o cachê maravilhoso, só que não era uma roupa, um estilo que eu consumia. Aí não geraria ali a venda depois. Então, assim, é saber dizer não. Infelizmente vai doer, porque ali as contas estão chegando. Mas ter calma, porque aí vem direito, o seu nicho fica mais específico e fica, né, eu acho que mais orgânico, mais natural. Tá certo. Não vou fazer uma réplica, porque eu acredito nisso também. Especificamente é a tua área, é a tua praia, né? Mas continuamos tendo um batalhão de gente que acha que a sua vida é relevante. Eu não concordo com ela, Posse. Então eu acho que o lifestyle conecta as pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem assistir uma vida irreal. Nossa, porque ele tem um carro de 200 milhões, não sei o que. Tá, eu vou assistir isso pra quê? Então as pessoas querem pessoas reais, então não é sobre relevância, é sobre identificação. Mas aí você acredita que se isso fosse uma regra, a gente não teria tantos influenciadores absurdos que vivem da lifestyle, como, por exemplo, uma Virgínia? Eu acredito que existem influenciadores E que aí vivem você se disso. conecta com a realidade que ela tem? Não, mas é também da pessoa que tá assistindo, né? Então, vou dar o meu exemplo. Lá no interior, eu faço campanha para várias lojas locais. As pessoas me param na rua e falam, nossa, Isa, eu vi o vídeo lá que você falou do seu marido e tal, mas eu também vi o vídeo que você fez da China Fair, eu fui lá e comprei. Então, eu acho que uma coisa liga a outra. Então, vai do público também. Ah, tá, eu vou seguir a Virgínia, eu quero seguir, é a vida que é relevante para mim? Eu acho que vai isso de cada um. Bom, Eu quero ver vida de gente rica, porque vida de gente quebrada eu já assisto todo dia, 24 horas por dia. A pergunta que eu te faço é por quê? Por que lifestyle é o mal do século? De onde você tirou essa conclusão? Porque todo mundo, quando entra num cadastro de plataforma, 60% das pessoas colocam nicho, lifestyle. Me responde uma coisa. Quem faz a estratégia da plataforma coloca bem nichadinho o que cada um faz? Você pode escolher 5 nichos. E tem o nicho campeão. Que é o lifestyle. Porque eu acredito principalmente... Então, por exemplo, você fala de empreendedorismo, mas eu queria, de repente, receber um convite para aquele hotel ou para aquele restaurante. Então, qual que é o nicho abrangente que poderia abrir para essas possibilidades? Lifestyle. Então, todo mundo acaba colocando como um subnicho ou como nicho, mas nós temos um número muito gigante de pessoas que, por exemplo, a pessoa faz humor e tá ali como subnicho lifestyle. Eu tenho 2 pontos. Primeiro é que o lifestyle, ele, no meu ponto de vista, é totalmente vinculado a algo elitista, porque quando você tá falando de uma mulher dentro de casa ou lá na roça, em qualquer lugar, tá lá rotina e não lifestyle. Então, a gente diferencia a vida das pessoas com isso. A gente sabe que a rotina parece que é mais caseiro, o lifestyle é mais luxo. Nem existe vou ser sincera, tá? Não tem nicho rotina. Então, mas a maioria das pessoas, elas diferenciam e colocam o estilo de vida como algo mais luxuoso. E aí a gente entra pro ponto, por exemplo, eu comecei a fazer maternidade. Eu conto histórias reais no YouTube, no Facebook, mas no TikTok e no Instagram foi depois da maternidade. Para eu poder participar de um melhor criador do ano, como um iBest ou como um TikTok Awards, não tem lá maternidade. Se eu quisesse me colocar e me candidatar lá dentro, eu teria que colocar lifestyle. Então, quem me reduz a isso é a própria plataforma. Não a nossa. A nossa tem maternidade, tem paternidade. Na verdade, eu falo que eu abro a porta da geladeira, pula um nicho novo, tá? Nós temos mais de 80 nichos na Mundo Map. Mas foi porque você teve essa visão de que o lifestyle estava tomando lugar de outros nichos. Não, porque o cliente pede. Esses dias entrou em contato um cliente com a gente pedindo um influenciador que fosse especializado em chimarrão.
O que que ocorre? Quando a gente está falando de plataformas, existem, aí vamos falar das plataformas os quais nós acabamos entrando, como TikTok, YouTube, etc. O que rola dentro desse setor? Estratégia comercial. Eu não consigo segmentar. Para ele colocar... Eu vou te dar uma visão agora. Perfeito. Pega essa visão do lado comercial da brincadeira. Eu sou diretora de marketing, diretor de produto do YouTube, hipoteticamente. E eu vou fazer um prêmio. Todos os prêmios precisam de patrocinadores. Se eu tiver empresas que tenham produtos específicos de maternidade, eu tenho força como empresas que estão patrocinando a falar, insere esse nicho. Porque para mim é importante. Entende? Por isso que tem muitos prêmios que existem por aí, você fala, nossa, mas esse segmento tá estranho. Por quê? Porque alguém tá bancando isso. Então você concorda comigo que quem faz isso ser insuportável não somos nós criadores e vocês marcas? É uma boa análise, mas não. Eu vou trazer novamente pro ego. Sim. Não. Sim. É o ego. Eu quero ficar mostrando minha vida. Hoje de manhã eu tava mostrando a estrada porque eu vi um céu lindo, maravilhoso. Eu concordo em alguns casos e outros eu discordo. E além de criadora de conteúdo, eu sou artista. Então eu acho que no meu caso, o lifestyle, ele ajuda muito. Porque uma vez as pessoas acompanhavam artistas, né? E o artista, ele era, tipo, mais blindado, ninguém sabia da vida, low profile. Só que hoje em dia isso não funciona mais. As pessoas têm curiosidade de saber como que é a rotina de um show, como são os bastidores. Acredito sim que quando a gente está falando de artistas, de cantores, de N outras profissões, sim, o lifestyle ele é relevante. Mas a minha afirmação ela é genérica, generalizada, generalista, dentro de um contexto maior. Vamos lá, gente. Influenciadores não cumprem o combinado. Realmente, influenciadores, assim como muitas pessoas, vai ter algum ou outro que destoa, né? Faz coisa errada, não cumpre prazo, ou às vezes não segue regras que a marca quer que a pessoa faça. Sei lá, os N motivos que a pessoa escolheu naquele momento para não seguir essa regra específica, independente de qual seja. Porque existe contrato. Se a gente assinou um contrato, todos os dois lados têm que seguir. Eu fiz um trabalho e eu tinha que receber em 6 meses. 6 meses, que já é assim, 6 meses para eu receber, mas se eu assinei um contrato concordando que eu só vou receber daqui a 6 meses, eu vou aguardar. E aí acontece o quê quando dá 6 meses? Atraso. Então, assim, é triste também viver essa realidade. Quando você diz que nós não cumprimos o combinado, parte de qual setor? Financeiro, não cumprimos com prazo... Vamos falar das nossas maiores dores práticas, tá? Entrega do material em prazo. Esse é uma dor. Envio de relatório analíticos dentro do prazo. Aí você vai, tipo assim, de repente você não perfumou tão bem, então você acaba enrolandinho ali para ver se dá mais tempo, se performa melhor aquele conteúdo, tá? Esse é um segundo. Aceitar, isso para mim é o pior de todos. Querer algo, aceitar algo e depois pular fora no meio do caminho. Muitas vezes até depois de assinado o contrato, tá? Querer estar fazendo o cancelamento porque aconteceu alguma coisa e etc, e etc. Então são as nossas maiores dores dentro desse processo com os influenciadores. Querem o job, mas não querem cumprir as regras que está vindo ali, que existem. Perfeito. Eu acredito que todos esses pontos vindo do lado publicitária, do lado cliente, eu concordo com você, porque a gente está lidando com pessoas, projetos que têm ali seu CLT, tem o seu corre individual. Falando como criadora de conteúdo, falando de prazos, quando a gente recebe uma proposta, em suma maioria, eles são em cima da hora. Porque internamente a empresa tem ali os seus prazos de demandar, de brifar, de escopar, de procurar influenciador. Então, cada vez mais que esse processo interno da empresa é demandado ali dentro, não vem para fora, quando chega pra gente o prazo já é curto. Então, aí vale também de cada influenciador, né, avaliar se vai querer ou não pegar o projeto. Pegou o projeto, a gente tem a emissão da NFE até 180 dias para recebimento. Isso dependendo
da negociação. Dependendo da negociação. Isso não se aplica só aos influenciadores, se aplica ao autônomo. Então vai também de cada pessoa determinar se vai aceitar ou não o projeto e se vai lidar com esse prazo. Em relação à negociação interna, de envio de material, de plataformas, de censo da analítico, de puxar, como lá no começo você trouxe, que muitos de nós precisamos começar a trabalhar sem receber, muitos de nós trabalhamos sem saber como demandar esse tipo de entrega. Às vezes a pessoa não sabe puxar um relatório. Né? Às vezes a pessoa não consegue puxar um analytics, ela não sabe nem o que é isso, ela não sabe o que é a taxa de engajamento. Então, quando você diz que são todos, eu entendo que são alguns, né? Eu entendo que podem ser em sua maioria ali, né? Mas generalizar e abrir que todos nós não entregamos aquilo que é solicitado, você diz que o mercado é falho. Se ele fosse falho, você não tinha chegado até aqui. Eu não cheguei aqui por conta desse mercado. Eu estou tentando contribuir com esse mercado. Já por várias vezes eu já pensei em desistir. O livro existe justamente por isso. E eu fico muito preocupada quando eu vou, como eu acabei de dizer, no maior evento da América Latina, falando sobre marketing e nós não temos nada sobre marketing de influência. Várias vezes, inclusive, está passando pela minha cabeça o que está acontecendo com esse mercado. E hoje eu tenho medo. E você acha que a gente consegue mudar isso? Porque eu já botei alguns milhões dentro desse processo tecnológico, tá? Dentro da plataforma, do correr atrás, do pivotar, do tentar refazer. Tá? E nós temos ainda, assim, um problema muito grande, de um lado, de marcas que não sabem o que querem, que têm estratégias erradas, e do outro, uma imensidão de influenciadores que não têm a mínima ideia do que estão fazendo e que não possuem. Infelizmente, é extremamente amador. Então, quando você faz essa afirmação, e você está certíssimo em afirmar do porquê você está investindo nisso, acho que eu sou doida. Somos. Eu trabalho na internet há 10 anos e apenas há 1 ano eu resolvi largar meu trabalho de coordenação, CLT, para viver da internet e fazer aquilo que eu gosto. E durante esses 10 anos eu percebi que eu me profissionalizei com as minhas quedas. E quais quedas eram essas? Muitas vezes pela falta de malícia, por eu ser muito ingênuo com algumas agências. Eu vou dar um exemplo e aí eu vou provocar você fazendo uma pergunta em seguida. Eu recebi um briefing, eu fiz a campanha, mandei a foto do look que eu vou usar, gravei, editei o vídeo, mandei para aprovação. A agência me devolveu dizendo que o look não ficou legal, que eu tinha que regravar. Nesse caso, você acha que a agência vai ficar mais do lado do cliente, que é a marca que contratou, ou do influencer que fez o acordado? Ela vai ficar do cliente. Ela vai tentar resolver. Sim. Até porque às vezes a cagada pode ter sido dela. Sim. Começa por aí, tá? Segundo ponto, ele tem que te dizer o que não ficou legal. Porque às vezes ele pode ter escolhido você para colocar um look e aquele look não conversa com você. Sim. E aí ele tem um pepino, porque ele tem um contrato assinado contigo. E aí eu vou ser sincera, a agência tem que se responsabilizar. Tá? Sim. Vai ter que se responsabilizar. Seja em... Se você é gente boa, se a agência é parceira, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Ou muda aqui, coloca por dentro, bota por fora, etc. Tenta dar um jeito, tá? Porque eu acho que eu sempre acho que a gente tem que abrir para o diálogo, conversar e tentar se entender. Mas se vier algum tipo de pedido que seja realmente absurdo e que comprometa aquilo que você tá, aí fica uma situação mais complicada. É porque fica o papel do influenciador de criar essas armaduras e se profissionalizar, porque a gente não nasce sabendo ser influenciador. Eu estava com outro trabalho e resolvi focar... Você foi corajoso? Resolvi realmente seguir o meu sonho, né? Que é seguir com esse trabalho na internet. Então, existe um grande trabalho de edição, de comercial, de jurídico, de contabilidade. E o nosso país, ele regulamentou a nossa profissão ano passado. Ano passado, quando você trouxe os dados, não me espantou, porque eu tenho um CNPJ, eu emito nota fiscal, eu faço contrato. Então, quando eu lido com uma situação de que a agência intermedia e acontece os erros, eu não concordo que eu tenho que pagar o preço, porque eu estou fazendo a lição de casa, eu estou profissionalizando, e eu acho que existe essa malícia de agências
com essa falta de profissionalização, esse sonho. É importante você ter brasileiro, suporte jurídico também, né, pessoal? Não dá para ir assinando qualquer contrato que aparece pela frente. Tem que analisar, tem que olhar os pormenores, tem que olhar as entrelinhas, porque tem muita coisa que é genérica e que está por aí e que vocês precisam ser, obviamente, protegidos. Uma coisa que eu sempre falo na Mapping, que a proteção é de ambos os lados. Já aconteceu de influenciador receber produto, sumir e a gente ter que pagar a empresa, como já aconteceu do influenciador fazer um material, a empresa olhar e falar, não deu resultado, eu não vou pagar. Uma grande porcentagem de influenciadores, principalmente esses que não têm CNPJ, são pessoas que talvez nunca foram autônomos ou nunca tiveram empregos além de ser CLT e ter essas obrigações já certinhas do que você deve fazer ou não. Né? A gente que é influenciador no nosso dia a dia, a gente faz as nossas regras, a gente que pauta o nosso esquema de como que a gente vai trabalhar. Mas eu acho que a maioria dos influenciadores que não entregam o que propõem, alguns na verdade, eles são porque eles não têm a sabedoria do profissionalismo de saber o que... como, na verdade, eles devem fechar aquilo de forma profissional. Porque muitas marcas, eu digo, atualmente eu não passo por isso, mas no meu início, eu já fechei muito trabalho sem contrato. Vamos falar reto? Que a gente tem que sair desse pensamento de que as coisas vão cair do céu. Quando você vai fazer uma faculdade ou quando você vai fazer qualquer outra profissão, se você decidir abrir uma panificadora, você vai ter que contratar um contador, você vai ter que ir atrás e entender como é que funciona esse processo, pelo menos legalmente. Sim. As pessoas acham que é simplesmente pegar o celular aqui e pronto. Você tem que abrir uma empresa, você tem que registrar sua marca. Quantas pessoas aqui possuem registro de marca dos seus nomes e arrobas? Eu não posso. Vocês sabiam que vocês têm que registrar a sua marca? Não, isso eu não sabia. Então. E olha que eu já tô há um tempo nisso. Você é o produto te ensina, tá? Você como um produto, além de você ter que ter o seu CNPJ, você tem que ter o teu registro de marca também, porque você pode perder a sua marca. Quando você tem um registro de marca, quando criam fakes de você, é a maneira mais fácil que você tem para derrubar esses fakes nas plataformas. É através de um documento de registro de marca. Então, o processo de profissionalização, ele passa por algumas nuances, mas eu entendo que existe uma preguiça generalizada em querer entender o que tem que ser feito de verdade, porque é muito mais simples pegar e ficar fazendo. Aí a forma aleatória. Aí leva calote, faz o trabalho sem contrato. Sim. Né? Ou bota um contrato XYZ diferente, e aí a pessoa vai dando ruim e ela não sabe por quê. O profissionalismo ele tem que ser cobrado de ambas as partes. Eu acho que a gente tem que cobrar das marcas também isso, das sempre fechar com o contrato, da gente ler o nosso contrato e cumprir o que está no contrato, às vezes por questão de parceria, de querer crescer junto com a sua relação com a marca. Você faz alguma coisa que está fora do seu contrato ali, mas obviamente não seria obrigação se você se negar a fazer, tudo bem. Mas eu acho que para a marca ter que cobrar realmente o profissionalismo do influenciador, ela tem que estar 100% profissional também. E isso muitas vezes não acontece com a gente. Influenciadores podem ser substituídos pela inteligência artificial. E eu faço uma afirmação de que a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano nunca. Ela vai substituir empregos. Sim, quem não se adaptar, ela vai substituir. Mas sempre vai precisar do ser humano ali, ou para estar por trás mesmo, no backstage da máquina, mas nunca vai substituir, porque tem uma coisa que a máquina não imita, que são as nossas emoções. É a conexão que a gente gera. Ela pode até gerar, mas não é verdadeiro. E quando você não sabe se é verdadeiro ou não? Mas a gente não chegou nesse momento. Já chegou. Nesse momento, não. Já chegou. Já chegou. Ele não vai substituir. Ele vai viabilizar para que a gente reduza conexões com influenciadores reais. A gente pode pegar pessoas reais, redesenhar esse prompt e criar uma imagem artificial dela. Então, por trás da inteligência artificial, por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Eu posso desenhar um prompt e colocar uma outra pessoa no meu lugar. Quando me afirmaram a primeira vez também sobre isso, eu acredito, o ser humano se conecta com o ser humano, com pessoas,
Mas, diante das atualizações que a gente anda vendo, das coisas que andam acontecendo e do dinheiro que anda sendo gerado em cima de influenciadores que não existem, eu ando bem surpresa. Bom, eu não acredito que a IA vai substituir nenhum influenciador. Eu acredito que isso pode se tornar um novo nicho. Você pode muito bem criar um influenciador, você pode criar uma rede social para ele sem necessariamente, como ela disse, de se projetar numa IA, porque aí sim seria substituição, mas de criar um personagem, de criar estratégias, de criar um nicho dentro da IA que você criou e que no final das contas, quando ela for convidada para qualquer coisa, quem vai lá representar continua sendo nós. Então a gente vai continuar carregando que nós somos influenciadores de IA. Mas não é só isso. O nicho de você se inscrever em algo ou você buscar influenciadores de IA para poder desenvolver pode ser sim um nicho que pode ser inserido a tantos outros que eu acabei de comentar aqui, tá? Mas eu entendo sobre um processo de competitividade e sobre um processo de exclusão, inclusive por conta de algo que, com a inteligência artificial, nós temos gestão. Como que você faz skincare na IA? Mas já estão fazendo. Mas ela vai estar com espinha, vai usar 7 dias o creme e a espinha vai sumir? Já estão fazendo. Inteligência artificial tem espinha no rosto? Não tem. Mas é tão perfeito, é tão fake, Não é tão dá. perfeito que a gente já vê. Se você entrar no TikTok, se você entrar numa Shein da vida, que vende as coisas, os produtos, você entra lá, a mulher tá mostrando uma make que muitas vezes não é. Eu já tô contratando um clone meu. A próximo 30 por 1 eu vou botar o clone aqui pra falar com vocês. Contrata o abacate e o morango. Boa! Olha, eu acho que a IA ela pode substituir uma grande porcentagem da gente por um tempo, sim. Eu acho que a gente tem que se aliar à IA em determinados momentos. Seja, hoje, para que eu utilizo a IA? Eu utilizo a IA quando eu quero fazer legenda para os meus vídeos. Eu já faço toda a publicidade, já faço tudo, mando o roteiro ali, só crio uma legenda para mim. Já tô me aliando a ela. Eu acho que a nossa humanidade ela é muito cíclica. Vou fazer uma alusão relacionada ao mundo da música, que é mais o meu universo. No final dos anos 90 se criou-se o autotune. E durante o passar de tempo, os cantores começaram a achar que não precisava mais cantar. Exato, qualquer pessoa iria ser substituída por qualquer pessoa que as gravadoras pegassem, porque não ia precisar saber cantar. Da mesma forma que a gente passou muito tempo na nossa sociedade vendo que o padrão que as pessoas interessavam de seguir era um padrão mais perfeito, era alguém, era aquela coisa mais polida que a gente via das celebridades na TV. E com o tempo isso muda. O que é que eu acho, ponto aqui da IA? Eu acho que vai chegar um momento que ela vai substituir uma porcentagem de nós, mas vai chegar um momento que isso vai ficar tão chato que as marcas vão até pagar mais caro para uma pessoa real estar ali. Então eu acho que a IA, ela pode até tomar o nosso lugar, mas ele vai voltar pra gente um dia. É uma provocação, na verdade. Você diz que a IA possivelmente pode substituir os influenciadores, mas é um mercado novo que está todo mundo conhecendo, assim como você disse também que o mundo dos influenciadores é novo para muitas empresas. O que faz vocês, então, contratar influenciadores e não inteligências artificiais? Eu contrato as duas, mas primeiro eu vou responder. Por que eu contrato influenciadores e por que eu invisto em influenciadores? Porque eu acredito. Tá bom. Acredito no negócio, acredito no modelo, apesar das vezes eu olhar e falar, será que eu estou muito à frente? Porque a gente pega, tem hora, cada pergunta, cada dúvida em relação ao processo de vocês, que eu falo, meu Deus, eu acho que eu tô pensando muito à frente do mercado. Por quê? Porque eu criei uma plataforma que é para ser de autogestão. Eu falo que é um Tinder com RD Station. Eu quero que a padaria da esquina pague uma assinatura simbólica e tenha acesso a vocês, negociem com vocês diretamente. Se você quer colocar o seu perfil lá dentro e colocar na mão do seu agenciador, perfeito, não tem problema nenhum, ele vai gerenciar o teu perfil, tá? Eu acredito e eu continuo acreditando, eu acredito nas conexões humanas. Eu acredito no que a gente pode gerar, tá? Da mesma forma que eu acredito e estou deslumbrada com o universo da inteligência artificial. Isso significa que eu não posso fechar meus olhos. Os perfis de vocês hoje dentro da plataforma, recentemente passaram por uma atualização em que estão puxando dados
que são feitos análises de inteligência artificial e a gente coloca lá para o cliente, essas análises são feitas por uma IA. Porque existe pormenores dos perfis de vocês que eu, como humana, para fazer isso manualmente, não existe. Então, acreditando e apaixonada pelos dois lados, o que eu estou fazendo? Unindo. E sim, eu curto ver como é que é? O moranguinho e o... hein? Recentemente teve um outro seriado que era o Messi era sequestrado pelo Mbappé e o Neymar era tipo ali algo que a gente não conseguia entender se era do bom ou não. Gente, eu fiquei viciada naquilo, eu queria ver todos os episódios. E aquilo ali é IA puro. Mas tem humano por trás. Mas é o que eu tô te falando. Provavelmente o humano que tá por trás não é um influenciador. É isso que eu tô te dizendo. Quer dizer que está abrindo oportunidade? Sim. Mas um cara sozinho que provavelmente deve produzir todo esse conteúdo... Olha que loucura! Então a gente não pode fechar os olhos. Quer dizer que a Mapping não vai aceitar esse perfil se ele quiser se cadastrar? Não! Eu vou aceitar e vou botar lá ainda como nicho de IA. Faz parte. Por enquanto, continuo investindo nas duas coisas. Ó, gente, ela não vai substituir, ó, tá vendo? Pessoal, de novo, obrigada. Delícia estar aqui com vocês, tá? Obrigada pelo tempo. Sigam essa turma linda aqui nas redes, acompanhem os conteúdos, incentivem, invistam. Os perfis muito bons, com taxas de engajamento ótimos. A gente vai colocar aqui os arrobas de todo mundo. Sigam a Mundo Mapping, sigam eu. E assim, muito obrigada. Tudo isso está acontecendo por conta do lançamento do meu livro, Você é o Produto, porque eu acredito que nós somos produtos, tanto é que o livro ele foi idealizado para ser feito específico para influenciador, então 99% do conteúdo que está ali é para vocês, dando dicas não só em relação a conteúdo, mas dando dicas burocráticas do que as marcas querem, onde estão as pegadinhas do processo. Mas ano que vem, Você, o produto número 2, vai vir para os executivos que querem o palco de vocês. Valeu?